Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo de sobre variável complexa e nele vamos falar sobre potência inteira. Dado um número n positivo e inteiro, número inteiro positivo, nós vamos definir as potências inteiras de um número complexo z da seguinte maneira. Z elevado à primeira potência, por definição, é o próprio z. E z elevado a n é, por definição, z elevado a n menos 1 vezes z. De modo que, quando nós queremos calcular o z ao quadrado, é z a primeira, que é o n menos 1, vezes z. Z a primeira é z, então fica z vezes z. Z ao cubo é z ao quadrado, que é o n menos 1, vezes z. Ora, z ao quadrado nós já vimos que é z vezes z, então fica z vezes z vezes z. Prosseguindo assim, z elevado a n é z vezes z, vezes assim por diante, vezes z, com aqui n fatores. N fatores. Vamos definir z elevado a zero como sendo 1, para qualquer número z. Não se define zero elevado a zero. Mais à frente, nós nos permitiremos definir zero elevado a zero como sendo 1, mas num contexto que veremos mais adiante, no contexto de séries. Tá? E no caso de z ser diferente de zero, não é? Definimos z elevado a menos n, onde n é um número inteiro positivo. Então, z elevado a menos n é z elevado a um número negativo. É, por definição, o inverso de z elevado a n, que nós podemos provar que é igual a z elevado a n elevado a menos 1. Ou seja, para calcular o z elevado a menos n, tanto faz determinar o inverso de z e elevar esse número à potência n, como primeiro elevar z à potência n e depois obter o seu inverso. Quais são as propriedades? As mesmas, exatamente as mesmas propriedades dos números de potências de números reais. Quando eu multiplico potências de mesma base, mantenho a base, adiciono os expoentes. Quando eu multiplico bases diferentes à mesma potência, é a mesma coisa que o produto das bases elevado à potência n. E elevar z elevado a n à potência p é elevar z à potência n vezes p. São exatamente as propriedades que a gente tem para potências de números reais. Essa nota é aquela que já havia dito na transparência anterior. Ao estudar série de potência, vamos considerar z elevado a zero como sendo 1, mesmo quando o z for zero. Isso por uma questão de conveniência em relação à notação que usaremos. Mas isso só quando estudarmos séries de potência. Olha, dados interessantes. I elevado a zero, por definição, é I. I elevado a 1, por definição, é I. E I ao quadrado? Também, por definição, nós havíamos definido I vezes I ao quadrado é I vezes I. Então, seria que é menos 1. E I ao cubo é o I ao quadrado vezes I. Então,
Menos 1 vezes i é menos i. E i à quarta é o i ao cubo vezes i. I vezes i dá menos 1, com esse menos dá mais 1. Então, i à quarta vale 1. E o i à quinta? Se o i à quarta vale 1, o i à quinta vale i, porque é i à quarta vezes i, que é exatamente igual a i à primeira, não é? Então, nós vimos que o i elevado à quarta vale 1. Então, o i elevado à quinta vale i elevado à quarta vezes i. I elevado à quarta é 1 vezes i, 1 vezes i é o i. E o i elevado à sexta? O i elevado à sexta é i elevado à quinta, ou, se quiserem, o i elevado à sexta, nós sabemos que é o i elevado à quarta vezes i elevado ao quadrado. Ora, i elevado à quarta é 1, vezes i ao quadrado é i ao quadrado. E i ao quadrado, nós temos aqui, é menos 1. Vai repetindo, tá vendo? O i à sétima é i à quarta vezes i ao cubo. I à quarta vale 1, vezes i ao cubo dá i ao cubo. E o i ao cubo é menos i. Depois, i à oitava é i à quarta vezes i à quarta, que é 1 vezes 1, que é 1. Então, observe que de 4 em 4 unidades, as potências de i vão se repetindo. E é o que nós escrevemos aqui embaixo, né? Quando k for o número inteiro, 4k é um múltiplo de 4. I elevado a 4k sempre dá 1. Esse expoente aqui é um múltiplo de 4 mais 1. Quando eu elevo i a essa potência, i elevado a 4k dá 1. Então, fica i elevado à primeira, que é i, né? E assim por diante. Então, fica 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. Quem é i elevado a menos 1? Que eu pulei essa linha. Vamos voltar a ela. Ora, i elevado a menos 1 é o inverso de i, não é? É o inverso de i. Bem, quem é o inverso de i? O i elevado a menos 1, que é o 1 sobre i, né? 1 sobre i, é o número que multiplicado por i dá 1. Então, o i vezes o i a menos 1 tem que dar 1, não é? Ora, observe que, primeiro, que quando a gente multiplica i por i, dá menos 1, né? Dá menos 1. Então, se eu passar esse menos para cá, vai dar mais aqui. Então, quando a gente multiplica o i por menos i, dá 1. Ou seja, o inverso de i é menos i. É um resultado interessante que vale a pena lembrarmos, tá? Vale a pena lembrarmos desse resultado. Um sobre i é menos i. Se o i está no denominador, posso passá-lo para o numerador trocando o seu sinal. E i a menos 2, lembra, é o i ao quadrado elevado a menos 1. E o inverso de menos 1 é menos 1.
I a menos 3 tanto faz eu pegar o I a menos 1, que é menos I, e elevar ao cubo. Se eu pego menos I e elevo ao cubo, menos I e elevo ao cubo, né? Porque nós estamos querendo calcular I elevado a menos 3. Eu posso calcular o I elevado a menos 1 e o resultado elevar ao cubo. I elevado a menos 1 é menos I elevado ao cubo. Menos I é menos 1 vezes I. Então, fica menos 1 elevado ao cubo vezes I elevado ao cubo. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1. E I elevado ao cubo é menos I. Então, fica menos 1 vezes menos I. Menos com menos dá mais, fica I. Então, I elevado a menos 3 dá I, etc. Observe que o menos 3 é 4 vezes 1, menos 1. Né? Ou melhor, a gente pode escrever o menos 3 como 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Mais 1 dá menos 3. Né? Então, o menos 3 é da forma 4K mais 1, quando eu tomo K igual a menos 1. Portanto, I elevado a menos 3 é igual a I elevado à primeira, que é I. Que é o que nós acabamos de deduzir aqui em cima. I elevado a menos 3 é I. Então, vale essa fórmula geral que a gente colocou aqui. Né? Um conceito interessante é de complexo conjugado. Dado o número complexo x mais yi, seu complexo conjugado é obtido trocando o sinal da sua parte imaginária, somente. E ele é designado por um traço em cima da letra Z. Está indicando que ele é o complexo conjugado do Z. E em relação à interpretação geométrica do complexo conjugado, é a seguinte. Temos aqui, colocamos um sistema de coordenadas. Não é? Se o Z está em algum ponto aqui, se o Z está em algum ponto aqui, não é? Seu complexo conjugado vai ter a mesma parte real e vai ter a parte imaginária com sinal trocado. Então, se este número, se esse número aqui é o Z, esse que fica é o reflexo dele no eixo real. Esse número Z barra é o seu complexo conjugado. Simplesmente reflete o número no eixo real para
obter o seu complexo conjugado. É interessante observar o seguinte, que se nós adicionarmos esses dois números, fica x mais x dá 2x, e esse com esse, por terem sinais contrários, se cancelam. Então, a soma de um número pelo seu complexo conjugado é 2 vezes x. Quando a gente, do número complexo, subtrai o complexo conjugado, fica x menos x, que se cancelam, e y mais y, que dá 2y ou 2y. Né? Lembrar que o x é a parte real do número complexo, y é a parte imaginária que nós escrevemos aqui explicitamente. Então, a soma de um número complexo mais a sua complexo conjugado dividido por 2 dá a sua parte real. A diferença dividido por 2i dá a sua parte imaginária. E algumas propriedades interessantes do complexo conjugado são estas que colocamos aqui. A soma dos complexos conjugados é o complexo conjugado da soma. A diferença dos complexos conjugados é o complexo conjugado das diferenças. São propriedades simples de serem demonstradas e o aluno poderá, por conta própria, obtê-las. Produto dos complexos conjugados é o complexo conjugado do produto. E a divisão dos complexos conjugados é o complexo conjugado da divisão. E nesse momento vamos falar sobre módulo ou valor absoluto de um número complexo. Dado um número complexo, x mais y, o seu módulo é a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Qual é a interpretação disso? Não é? Se a gente tem aqui um sistema de coordenadas cartesianas e um ponto aqui, um ponto Z, x mais y, isto significa que a coordenada no eixo real e a coordenada no eixo imaginário são x e y. Vamos colocar o vetor posição. De Z. Aqui está o vetor posição de Z. E neste triângulo retângulo aqui, esse cateto mede x, esse outro cateto mede x. A hipotenusa, então, que eu vou chamar de, por exemplo, R, o comprimento dessa hipotenusa, de R, é dado pelo Teorema de Pitágoras, né? O R é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é a distância de Z até a origem. E a esse número nós chamamos de módulo de Z. Então, o módulo de Z é a distância dele até a origem. Tem algumas outras propriedades que vale a pena destacar, que o módulo de menos Z é igual ao módulo de Z. De fato, o menos Z fica diametralmente oposto a Z em relação à origem. Então, a distância de Z e de menos Z à origem é a mesma.
Já no caso do complexo conjugado, observe aqui como essa está um pouco na diagonal aqui, não está bem vertical, mas entendam que aqui é uma reta vertical. Então, a distância desse ponto a esse, e essa distância é igual a essa. Então, por semelhança de triângulo, essa distância, que é o módulo de Z, é igual a essa distância, que é o módulo do complexo conjugado. O módulo da parte real é sempre menor ou igual ao módulo de Z. Bom, a parte real do número complexo é esse número que está aqui, né? Se o Z for xy, ou se preferirem, x mais y, esse é o x. Ora, a distância deste ponto até a origem, que é a parte real, é menor do que a distância deste. Agora, se o ponto, obviamente, estiver no eixo real, vai ser igual. Então, a parte real, que é o x, vai estar sempre mais próximo do que o z. Mais próximo ou à mesma distância, né, da origem. Então, vale esta igualdade. Pela mesma razão, vale essa igualdade, a explicação é idêntica, né? E e o módulo de Z é sempre menor ou igual à sua parte real, mas sua parte imaginária em módulo. Por quê? Ora, é aquele teorema sobre triângulos, né? O módulo de Z, é o comprimento desse segmento de reta aqui. Então, neste triângulo retângulo, que não está muito retângulo, mas aceitem, né, esse triângulo como retângulo, a figura ficou um pouquinho torta. Sempre um lado é menor que a soma dos outros dois. O comprimento desse segmento aqui, essa altura é positiva, o y aqui é positivo e o x também. Mas o z poderia estar aqui, aqui ou aqui. Mas sempre esse comprimento é o módulo da parte real. E este comprimento, aliás, este comprimento é o módulo da parte real. E este comprimento é o módulo da parte imaginária. E por isso, num triângulo, um dos lados é sempre menor ou igual à soma dos outros dois. Vai ser igual se o triângulo ficar degenerado, os três pontos estiverem numa reta, né? Então, essa desigualdade vem daquele teorema geométrico. E quando a gente pega o Z e multiplica pelo seu complexo conjugado, olha o que a gente obtém. Se eu pego um número Z, se pegarmos um número Z, se pegarmos um número Z igual a x mais y, ou y, e multiplicarmos pelo seu complexo conjugado, nós vamos obter o quê? Do lado esquerdo, Z vezes Z barra. Do lado direito, usamos a distributividade. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes y dá mais xy. Agora nós multiplicamos esse por esse e esse por esse. Então, menos y vezes x dá menos xy. E
este vezes esse vai dar menos y ao quadrado i ao quadrado. Então, esse termo cancela com esse e vamos ficar com x ao quadrado menos y ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. I ao quadrado é menos 1, vezes esse menos dá mais 1. Então, fica mais y ao quadrado. Ora, isso é exatamente o módulo de z elevado ao quadrado. Então, olha, se eu pego essa igualdade, z barra, igual ao módulo de z ao quadrado, que é um número real. Passo esse módulo de z dividindo, o z barra fica z barra sobre módulo de z ao quadrado. Isso dá 1. Passei dividindo, ficou 1 do lado direito. Ora, mas se obtive o produto desses dois números complexos aqui resultou no 1, é porque este é o inverso desse. Ou seja, esse número complexo aqui é o inverso de z. Então, o z é menos 1. O z a menos 1 é z barra sobre módulo de z ao quadrado. Que é, né, o z barra é o complexo conjugado sobre o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Nesse momento, então, ficamos por aqui. Sugerimos que o leitor interessado resolva os exercícios que estão, tendo em vista o que já passou, e eu espero revê-los em breve para falar sobre essa desigualdade triangular. Então, até breve a todos.